Queridas, vamos agora continuar falando sobre polígonos, tá? Vamos lá no GeoGebra mais uma vez, que eu vou desenhar um polígono convexo aí para vocês e eu vou desenhar um polígono bonitinho, não vou desenhar um polígono qualquer não, vou desenhar um polígono regular. Um polígono regular são os polígonos que têm todos os seus lados iguais. Então, no caso aqui, eu vou desenhar um pentágono, que é um polígono de 5 lados. Tá? Ok. Ficou mais fácil, dá pra gente entender os pentágonos. Galera, o que eu quero falar aqui com vocês é simples. Vamos lá. Primeiro, para desenhar um polígono, para ser um polígono, eu tenho que essas retas aqui, eu tenho que entender que essas retas, vou fazer um negócio aqui, galera, eu vou mudar para vermelho para a gente poder entender. Aí eu tenho que entender que esses segmentos de reta que formam aqui, tá? Eles são chamados de lado. Tá? Eles são segmentos de retas consecutivos. Isso quer dizer que é o seguinte: eu tenho lado AB, aí eu vou ligar o BC, CD, DE, EF, EA, né? Então, esses segmentos de reta que mostram aqui, eu vou chamar de lados. Não sei se você notou que esses lados eles têm extremidades. Essas extremidades, por exemplo, a extremidade desse lado aqui é o A e o B, ok? Essas extremidades que estão aqui, né, no caso A, B, C, D e E, eles são chamados de vértices, tudo bem? Então, a gente tem aí o vértice que vai ser dado, tá? Quando a gente olha esse lado, você percebe que a gente aprendeu em outro vídeo que quando eu tenho dois segmentos retos que têm um ponto em comum, dois segmentos retos consecutivos, a gente vai ter uma angulação. E aqui a gente tem uma angulação, se liga. Olha só. Se a gente olhar esse ângulo aqui, ABC, a gente tem um ângulo de 108 graus. Eu não sei se você está conseguindo enxergar aqui, ó. Acho que não, tá bem pequeno. Devia ter mudado o negócio. E esse ângulo aqui é de 108 graus, que é um ângulo interno, tá bom? O ângulo interno é um ângulo que está dentro do vértice. Mas a gente também pode ser um ângulo externo, se liga. Se eu traçar aqui uma reta que passa por AB, tá bom? Você vai ver que essa reta é uma reta porque ela tá vindo aqui, aí passando por AB, indo direto, ok? Se eu traçar essa reta que passa por AB, tá certo? Como é que vai ser? A gente vai ter aqui, tá? Deixa eu aqui um ponto F. A gente vai ter uma angulação que tá faltando aqui, né? A gente tem um ângulo aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo que tá formando aqui. Esse ângulo a gente vai chamar de ângulo externo. Esse ângulo externo ele é dessa maneira aqui, ó. Se liga, ó. B, C, B, F. Olha lá. Show? E sabe qual é o maneiro? Se você percebeu, esse ângulo externo aqui, ó, o ângulo externo que aparece aqui é de 72 graus e esse é de 108 graus. Percebe só, se a gente somar 72 mais 108, você vai ver que vai dar 180 graus. Tá? Ou seja, se a gente somar os dois ângulos, o ângulo externo com o ângulo interno, ele vai acabar dando um ângulo raso, ou meia volta, beleza? Isso é muito importante, porque eu vou falar que esses dois ângulos, eles são suplementares. Isso quer dizer que a soma deles vai dar 180. Ok? Beleza, a gente ainda não acabou ainda com essa coisa. Porque, se você perceber, os lados eles têm pontos consecutivos, que são exatamente os vértices. Mas, quando você olha isso, você vai perceber que, por exemplo, eu tenho o vértice A, tá? Que tem seus lados consecutivos, que é o B e o E. E aí eu tenho o C e o D que ficam do outro lado, do lado de fora. Não é não? Ótimo. Esses ângulos, esses vértices que ficam opostos a gente não tem como ligar através de lados, mas a gente tem como ligar através de um segmento de reta que se chama diagonal. Se liga, olha só como é que fica a diagonal. Fica assim, ó. Beleza? Olha lá. Eu quero dizer que AD é uma diagonal. Eu vou dizer também que CA é uma diagonal. Vamos ver quais são as diagonais de EA? O A, tá certo? Eu sei que o A e o B, eles estão um do lado do outro, beleza? Estão do lado de E.
mas eu sei que o C não está valendo e o B também não está valendo. Vamos traçar as diagonais de D? Olha só. O D, ele vai ter uma diagonal com A, que já está marcado, e vai ter uma diagonal com B também. Olha, com um pentagrama, uma figura de uma estrela no meio, ok? Então, todas as diagonais de um pentágono acabam formando o pentagrama, que é uma figura chamada de proporcionalmente perfeita, utilizando a proporção áurea. Mas proporção áurea a gente fala em outro vídeo. Tudo bem? Então, galera, eu sei que todos os elementos dos elementos do polígono são exatamente os vértices, os lados e as diagonais, beleza? Os polígonos que têm todos os seus lados iguais, eles são chamados de polígonos regulares, dos seus lados e ângulos, como é o caso desse cara aqui, tá bom? Gente, se você perceber, tá? A gente pode ter aqui diversos polígonos. Vamos desenhar aqui alguns polígonos regulares, tá bom? Eu posso ter um polígono de 4 lados. Esse polígono de 4 lados eu vou chamar de quadrilátero. Eu posso ter um polígono de 3 lados. Esse polígono de 3 lados e 3 vértices eu vou chamar de triângulo. A gente já viu o pentágono, que são 5 lados. Eu posso ter um polígono de 6 lados. Esse polígono de 6 lados eu chamo de hexágono, tá bom? Eu posso ter um polígono de 7 lados. Esse polígono de 7 lados eu vou chamar de... Esse polígono de 7 lados eu vou chamar de heptágono, eu vou chamar os 8 lados de octógono, eu vou chamar o de 9 lados de eneágono e vou chamar o de 10 lados de decágono. E assim vai. Amiguinha, os nomes dos polígonos é só para você se acostumar, mas eles são muitos, tá? A partir de certo 20 lados, 12 lados, etc., a gente chama polígonos de 12 lados, polígonos de 20 lados, polígonos de 15 lados. Apesar que tem dodecágono, né? Então, assim vai indo, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço a todos vocês. Estudem bastante geometria.